Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Mexe com esse irmão que está aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Diga para ele, já deu tudo certo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Que bênção, que prazer, que privilégio estar com vocês aqui mais esse tempo. Eu só tenho mesmo que louvar e exaltar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Quero já de antemão agradecer ao pastor Diego por esse privilégio e pela confiança de ceder o púlpito durante 3 ministrações. Deus abençoe muito. Nossa irmã Cristina também fez um cafezinho tão gostoso e eu esqueci de avisar ela que eu ia chegar bem na hora do culto, né? Me deixou preparado o cafezinho lá. Mas Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu tenho ministrado esse seminário desde o ano de 2008. E eu tenho visto Deus agindo e tocando e transformando vidas. E o que mais me motiva no meio de tudo isso é ver o que o Senhor continua fazendo. Aonde a gente tem passado, aonde a gente tem ministrado, Deus continua operando e abençoando cada dia mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estive ministrando na cidade de Eloy Mendes, lá no interior de Minas. Obrigado, querido. E lá na cidade de Eloy Mendes, foi ministrado o seminário de honra nível 1. Aí eu falei para o pastor, então daqui 1 ano a gente vem para o nível 2. Ele falou, não, daqui 6 meses. Aí nós fomos, depois de 6 meses, fui no nível 2. Eu falei, então agora, eu ministrei em janeiro de 2023. Falei, então agora, janeiro de 2024. Não, vamos fazer com 6 meses. Em agosto nós fizemos o nível 2, que é o que vocês estão participando agora. Eu falei, pastor, agora daqui 1 ano, agosto de 2024, não, os 12 dias de clamor já vamos fazer o 3º nível. E a igreja teve uma mudança radical. Porque a Bíblia diz que o homem que edifica sua casa sobre a rocha é diferente do que edifica sobre a areia. E a diferença dos dois é que o que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve e coloca em prática. Ele não é só ouvinte, mas ele é praticante daquilo que ele ouve. E a igreja ela colocou em prática de uma maneira tremenda. E aconteceram mudanças, e ele já está intimando falou, pastor, faz o nível 4, porque só nível 3 não dá, eu preciso trazer você de novo aqui. Enfim, eu creio que Deus também, Ele está fazendo algo aqui nesse lugar, nessa igreja tão linda, tão abençoada, e eu creio que vocês vão colher frutos de todos esses ensinamentos para a glória do Senhor Jesus, amém? No seminário aqui, lá no cantinho, pode voltar por favor, querido? Lá no cantinho tem volta por favor? Tem aqui, do Amazon Prime, o Amazon, eu falo Amazon Prime porque vocês sabem que é negócio de filme lá, o negócio da Amazon, que se você quiser adquirir meus livros, depois você vai no replay da gravação lá e procura lá o QR Code, e você pode adquirir os meus livros também lá na Amazon. Obrigado, pode ir para o próximo então. Então nós aprendemos ontem sobre princípios divinos que não podem ser quebrados, aprendemos hoje de manhã sobre honrando a hierarquia, e agora, na parte da noite, nós vamos aprender sobre honrando em fidelidade. E essa ministração é muito abençoadora para as nossas vidas. Então vamos com base bíblica aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que coisa interessante o versículo. O homem natural não compreende. Por quê? Ele não pode entender, porque essas coisas só dá para entender de uma forma espiritual, não de
uma forma terrena. Como é que você explica para alguém que ele, aceitando Jesus como Salvador e descendo, entrando num rio, e o pastor baixando ele, levantando, ele vai se tornar uma nova criatura e vai ter direito a viver eternamente lá no céu? Isso é loucura para o homem natural. Como é que você pode dizer que alguém consegue ter uma intimidade maior com Deus tomando um pouquinho de suco de uva e comendo um pedacinho de pão? É loucura para o homem natural. Então essas coisas não dá para se entender de uma forma humana. Não adianta eu querer trazer esse seminário na OAB, trazer esse seminário na Câmara Municipal da cidade, que não vai acontecer nada. Porque o próximo favor, querido, o homem natural não consegue compreender esses princípios divinos. Por quê? Porque o seu coração não está nele. Ele ainda não teve um coração transformado, coração regenerado pelo Senhor. Ele ainda vive uma situação de velha criatura. Então, aquilo que eu vou ministrar nessa noite, eu creio que eu estou ministrando para pessoas que nasceram de novo, para pessoas que conheceram ao Senhor. E se você ainda não teve essa experiência, só guarde tudo que você estará ouvindo nesta noite, e no futuro próximo, você vai entender plenamente tudo aquilo que está sendo ministrado para a glória do Senhor. E quando a gente fala sobre esse de ministração, eu quero usar como base nesta noite Malaquias 1, Malaquias 2 e Malaquias 3. Vamos começar com Malaquias 3. Malaquias 3, o verso 10, é conhecido de toda a igreja, que a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a casa do Senhor continue sendo mantida. E depois, olha que interessante, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha tamanha abastança. Olha que coisa interessante. Imagine que eu sou um vendedor de tônico capilar. Eu agora comecei a vender tônico capilar. E aí eu falo para você: olha, pode comprar, estou fazendo uma promoção, 3 por R$100, você pode comprar, que ele é bom. Eu garanto que ele é bom. Aí deixa eu só completar isso. Se você experimentar e não funcionar, me ajude a completar a frase. Devolvo o dinheiro. Quem o outro falou? Devolvo o dinheiro. Esses dias eu estava lá no Rio Grande do Sul, alguém falou assim: eu te processo. Eu falei: uau, não vai tanto assim não. Mas então existe uma condicional. Eu vou dizer para você: ó, pode comprar esse carro, mas se esse carro não for bom, você me devolve. Tem uma condicional. Faça prova se vai dar certo ou não. O Senhor diz assim: olha, traga o dízimo e faça a prova se eu não abrir. Porque se eu não abrir, o que vai acontecer? Ele não diz, porque ele vai abrir. Aleluia. Por isso que essa condicional não tem um senão na frente. O Senhor só está dizendo: traga e experimente. Não é fazer prova de eu posso devolver o teu dinheiro, você pode ir lá na tesouraria e pedir o resgate do dízimo. Não, ele está dizendo: pode fazer prova, porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Então nós vamos ficar em Malaquias 3 por enquanto, e vamos lá, Deuteronômio capítulo 14, diz assim: certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. No finalzinho eu vou falar mais sobre isso, mas olha que coisa interessante. Você vai entender essa questão de por que você tem que trazer essa questão do temor. Deus está dizendo assim: olha, que você deve trazer o seu dízimo para que você aprenda a temer ao Senhor. E é interessante que temer não é tremer. Temer não é ter medo. Temer é adorar, é exaltar, é dar honra àquele que é mais digno do que você. É você estar em atitude de adoração. Por isso que a Bíblia diz: quando você traz, você mostra o seu temor. Vamos entender melhor? Próximo versículo, por favor. Olha como o Senhor trata o dizimista. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Salmo 111, verso 10. Numa outra tradução diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ser sábio, o que precisa?
temer ao Senhor. Quer temer ao Senhor? Aprenda a ser dizimista. E eu vou te dar um conselho, próximo favor, um conselho pessoal meu, e isso aqui não é doutrina de igreja. Não deixe no altar pessoas que não são dizimistas. Por quê? Se ele não sabe honrar ao Senhor, se ele não sabe temer ao Senhor, que unção que ele vai passar para a igreja? Nós recebemos a unção que é passada através dos instrumentos, nós recebemos a unção que é passada através da adoração, das vozes. Então é importante, quando vir alguém do altar, estar passando esta unção para a igreja, essa unção de temor, de adoração, de exaltação, para que o diabo, nosso acusador, não tenha do que nos acusar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse 12:10 ou 10:12, eu sempre acabo confundindo, que diz que o acusador das nossas almas nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Tipo assim, você vai ouvir a adoração de Jó? Ele não é temente ao Senhor, então pode fazer prova dele. Então o diabo vive nos acusando, e quando ele encontra alguém que não é temente ao Senhor, há uma brecha, há uma legalidade para isso. Então, para evitar que a própria pessoa sofra algumas acusações do diabo, melhor é você deixar o altar de pessoas temente ao Senhor. Olha, Deuteronômio 14 continua falando a respeito do dízimo. Eu quero contextualizar isso daqui. Eu deixei uma letra um pouquinho mais clara para você entender. Quando o caminho te for cumprido, que não possas levar, pois está longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus te escolheu para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, vou explicar melhor isso aqui para você. Digamos que você mora em Israel no período antigo. Qual é a maneira de você, naquele período lá de 2000 anos atrás, qual a maneira de locomoção? Através de um jumento, através de um camelo, através de um cavalo. Mas para se ter um camelo, para se ter um cavalo, tinha que ser alguém muito bem financeiramente. Então normalmente era um jumentinho. Aí você mora na região norte, na região de Samaria, e a adoração é em Jerusalém, na região quase sul de Israel. E aí você plantou lá trigo, você plantou um alqueire de trigo lá, 24 mil metros de terra de plantação de trigo. Aí você colheu, você vai levar a 10ª parte para a casa do Senhor. É longe demais, o carreto fica caro demais, porque é feito através do jumentinho, através de carroça. Uma carroça só não dá, tem que levar mais, fica difícil de estar levando. Então o Senhor está dizendo o seguinte: se você está morando longe, e o lugar onde você mora está longe do lugar onde você vai adorar ao Senhor, então sabe o que você faz? Vende, pega o dinheiro na tua mão e vai para o lugar onde o Senhor escolheu. Vai para a casa do Senhor, e aqui está o segredo. E aquele dinheiro, isso porque aquele deu em dinheiro, ou se outro deu em trigo, se outro deu em tosquia de ovelha, cada um segundo a sua espécie. E aquele dízimo que você está levando, darás por tudo quanto deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por tudo quanto pedir a sua alma. Eu não sei se você sabia disso, mas quando você traz o seu dízimo à casa do Senhor, você não está trazendo só um dízimo, você está trazendo o desejo da tua alma. Uau! É o que a Bíblia está dizendo. E aquele dinheiro, isso porque a pessoa converteu o trigo ou a tosquia das ovelhas em dinheiro. Se ele está perto e tem trigo, ele vai trazer o trigo. O importante não é se é trigo, se é tosquia da ovelha ou se é dinheiro. O importante é ser o seu dízimo. E o teu dízimo que você está trazendo na casa do Senhor, você não está simplesmente trazendo um dízimo para que a lâmpada da igreja continue acesa, para que a gente continue pagando o aluguel da igreja. Não, isso é muito fraco. Não, você está trazendo para adoração ao Senhor, porque você é temente a Deus, e aquele dízimo que você está trazendo na casa do Senhor, a Bíblia está dizendo: e por esse dinheiro darás tudo quanto deseja a tua alma. Você já pensou nisso, querido? Quando você está vindo aqui, lá pelo lado direito, já com o seu envelopinho de dízimo, você vai dizendo: Senhor, essa vai ser a minha providência, essa vai ser a minha provisão. Eu estou trazendo algo para você, não é querer trazer uma nova doutrina, é abrir a tua mente. Aliás, eu preciso dizer, eu não estarei pregando nesta noite para aqueles que não são dizimistas.
estou trazendo uma palavra para aqueles que já são dizimistas, para você entender o quão precioso é esse teu ato, para que você compreenda quantas bênçãos do Senhor estão vindo na sua vida. Você já vem trazendo, dizendo: obrigado, Senhor, eu sei que a faculdade do meu filho já está aberta, Senhor, obrigado, Senhor, eu sei que aquele curso eu já vou concluir, obrigado, Senhor, eu sei que a porta do emprego para o meu filho já está vindo, obrigado, Senhor, eu sei que a cura já está chegando, e aquele dinheiro darás por tudo quanto deseja a tua alma. Aleluia, olha que coisa tremenda da palavra do Senhor. Aí vamos no próximo, por favor. E aí a Bíblia fala sobre a oração do dizimista, e eu vou continuar um pouquinho. Eu vou pedir para você, depois lá na sua casa, marque bem esse texto, dá uma lidinha lá, Deuteronômio 24, versículo 4. O que a Bíblia diz? Quando alguém trazia o seu dízimo, 26,4, né? E quando alguém vai trazendo o seu dízimo, a Bíblia diz que o sacerdote pegaria o cesto da sua mão. Então não é dinheiro, aqui está falando das espécies, só é dinheiro para aquele que mora longe, tá? Naquela época, hoje você recebe seu salário em dinheiro, né? Ninguém vai trazer aqui o trigo, porque você não planta trigo, você vai trazer em dinheiro. Mas naquela época, alguém trazia o trigo, e o sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. E aí, o dizimista, ele faz a seguinte oração: Senhor, eu te louvo, Senhor, porque esse dízimo aqui, disto eu não comi na minha tristeza, e nem disso nada tirei para imundícia, nem disso nada dei para o morto. Eu obedeci a tua voz, Senhor meu Deus, conforme tudo quanto ordenaste eu tenho feito. Uau, que coisa tremenda. Então, queridos, eu não quero aqui estar trazendo uma nova doutrina da entrega do dízimo, mas seria muito interessante, de repente, você ter o seu gasofilácio para as ofertas, e ter o dízimo, como vocês têm vários pastores aqui na igreja, ter o dízimo para ser entregue na mão de um pastor, para ele estar orando naquele instante, movendo o seu cesto diante do Senhor. Pastor Paulo, me ajuda aqui, por favor. Digamos que o senhor está trazendo o seu dízimo aqui, digamos que esse é o seu envelope de dízimo, você está trazendo aqui, aí eu vou orar pelo Senhor. Como tem muitos irmãos trazendo oferta, e não são todos que trazem o dízimo no mesmo dia, Valdinei, já sou um pouquinho diferente. Eu pego: tudo bem, meu querido? Tudo bem com a sua família? Sua casa está bem? Deus vai prosperar cada dia mais, o desejo da sua alma vai se cumprir, e nós vamos orar junto pela sua casa. Sua mulher está aí também? Então traz ela, não precisa trazer agora não. Então traz ela, traz seu filho aqui, vamos orar pela tua casa. Ah, pastor, mas aí vai gastar muito tempo. Tem um louvor aqui adorando ao Senhor, tem um louvor aqui arrebentando na presença de Deus. Aí você vai estar orando ao Senhor e abençoando. E a Bíblia diz que na sua mão direita, por favor, querido, na sua mão direita existe prosperidade, na sua mão esquerda existe prosperidade, e na sua mão direita longevidade de dias. E ali você está ministrando. Obrigado, querido. Olha que coisa tremenda, querido. Não estou querendo dizer que vocês têm que fazer isso, mas é uma coisa que a gente tem praticado. Alguém diz assim: ah, mas vai gastar muito tempo do culto. Não, querido, no culto não se gasta tempo, no culto se investe tempo em adoração ao nome do Senhor. E aí as bênçãos do Senhor vêm, e o dizimista também está contente. Sabe por quê, querido? Eu vou dizer, isso aqui é a palavra de um pastor que eu acabei roubando ela. Um pastor lá de Mongaguá, agora ele está lá no Mato Grosso. Ele diz o seguinte: irmão, ele é aquele jeitão, mas ele é de Alagoas, né? Então ele diz assim: irmão, lá na minha igreja é o seguinte: quando vem um dizimista, eu trato ele com tratamento VIP, porque dizimista tem que ter tratamento VIP. Eu convido ele para comer churrasco na minha casa, porque dizimista tem que ter tratamento VIP. Agora, quando o cara não é dizimista, aí é eu que vou comer na casa dele, para ele aprender o que é ser devorador. Brincadeiras à parte, vamos continuar, por favor. Próximo aí, por favor, querido. Olha só, então Malaquias 3 é Deus falando ao povo sobre a importância de ser fiel. Mas vamos agora a Malaquias 2. Malaquias está muito falando sobre dízimos e oferta. Malaquias 2, ele diz o seguinte: e agora, ó sacerdote, esse mandamento toca a vós. Os pastores, a maioria, e eu me incluo nisso, eles são especialistas em conhecer Malaquias 3:10. Mas quando você pergunta em Malaquias 2, eles têm um pouquinho de dificuldade de compreender. E ele está dizendo aqui: agora este mandamento toca a vós. Se não ouvirdes,
se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E olha que coisa terrível. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E ele continua, e já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no seu coração. O Senhor começa a falar no capítulo 1 sobre dízimos e ofertas, não é só no capítulo 3, ele fala no capítulo 1 sobre a importância de honrar ao nome do Senhor. Capítulo 2 ele continua, e ele está dizendo, olha, não é só o povo me adorar, é vocês sacerdotes, vocês precisam colocar isso no seu coração. Eu preciso que vocês sacerdotes também sejam exemplo do povo, dando honra ao meu nome com o seu dízimo, dando honra ao meu nome com as suas ofertas, porque se vocês não honrarem o meu nome, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos. Vocês já pensaram nisso? Próximo favor, querido. Já pensou? Alguém chega e fala assim, pastor, queria que o senhor fosse orar lá pelo meu primo que está lá na UTI. Amém, mas vamos orar, já vou pegar o óleo aqui, já vou levar lá, e chega lá, Senhor, eu declaro, Senhor, morreu, porque Deus amaldiçoa a sua bênção. Ah, pastor, queria que o senhor orasse lá na minha empresa. Amém, vamos orar, querido. Empresa o que é? Ah, eu tenho uma transportadora, lá tem vários caminhões, então vamos lá orar. Senhor, eu já começo a enxergar aqui caminhão entrando e saindo, Senhor. Eu já profetizo, Senhor, muitos. Faliu. Pastor, queria que o senhor... Agora você não entende, né? Porque você estava lá na igreja do João dos Anzóis lá, e a tua vida estava só quebrando. Por quê? O Senhor diz assim, eu amaldiçoarei aquelas bênçãos que aquele homem de Deus estiver liberando, porque ele não honra o meu nome. Uau! Por isso que eu digo, querido, cuidado você dar a tua cabeça para qualquer mão. Tem irmão que não pode ver alguém levantando, tem o profeta começa a louvar o Senhor. Te louvamos. Ai, Senhor, coloca a cabeça embaixo, fala que o teu servo ouve, Senhor. Ele quer que alguém, irmão, não dá a tua cabeça a qualquer pessoa. Pastor da tua igreja conhece quem está orando pelas pessoas, quem está abençoando as pessoas, ele sabe quem é, porque aquela pessoa tem que estar liberando bênçãos sobre a sua vida. Ah, pastor, o pastor não é dizimista, o pastor não é temente ao Senhor. Vem um casal aqui e fala, pastor, queria que o senhor orasse aqui, Senhor, pastor, porque o nosso casamento está falindo. Vem cá, querido, vamos fazer um ato profético, dobra o seu joelho aqui. Você também, irmão, dobra o seu joelho, coloca a mão aqui sobre a Bíblia. Não, irmão, a mão da aliança. Agora você coloca a mão sobre a mão dele, e agora nós vamos orar. Irmão, deu divórcio. Não adianta querer fazer ato profético se você não honra o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, toda vez que você abençoa, eu amaldiçoo as suas bênçãos. Está entendendo, querido? Que coisa profunda. Por que, querido, que Deus ele diz a respeito disso? Levíticos capítulo 16, vamos lá. Olha que coisa tremenda. Vocês vão entender bem perfeitamente isso. E Arão porá a mão, ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades do... Deixa eu explicar aqui, para depois nós entrarmos nisso daqui. Eu preciso que você entenda bem isso. Naquela época, Antigo Testamento, não era alguém aceitar Jesus para ter perdão dos seus pecados. Jesus ainda não tinha morrido. Então, todo ano, alguém vinha e trazia um cordeiro, um carneiro, se a família era menor, trazia uma pombinha para que fosse sacrificado. E aquele sacrifício era dado por expiação do pecado. Então ficavam, só para você entender resumidamente, senão gastaria uma noite aqui para explicar, ficava um sacerdote mexendo, vamos imaginar aqui um lugar mais ou menos desse tamanho aqui, em que estava cheio de brasas vivas lá embaixo. E os cordeiros já imolados, eles eram jogados naquela brasa viva. É um churrascão que estava acontecendo ali. O sacerdote pegava uma pá, imagina aquelas pá de caiaque, assim, aqueles remos de caiaque, aquelas pá de fazer feijoada, só que 3 vezes mais. E ficava mexendo aquilo lá para queimar tudo, para que toda a gordura, tudo aquilo lá fosse queimado. E aí, querido, aquilo lá é brasa viva, queimando tudo aquilo lá. E o sacerdote fazia isto com roupa branca. Quem já fez churrasco com camisa branca aí? É uma maravilha, né? Aquele momento começa a dar aqueles estouros daquelas gorduras. Pau, pau, né? Maravilha. Então o sacerdote estava lá mexendo aquilo lá e de repente dava os estouros. Opa, opa, opa.
Por quê, querido? A Bíblia diz que quando ele terminasse de fazer o sacrifício, ele tinha que continuar com a sua veste branca. Isto é o pastoreio. A gente cuida do pecado do povo, mas não pode deixar sujar a nossa veste. Não pode deixar a nossa veste suja. Ela tem que continuar alvejada pelo sangue do Cordeiro. Mas aí tinha um outro sacerdote, que o que ele fazia? Trazia-se um bode, as pessoas vinham lá para orar, e para fazer como se fosse uma transfusão. É rápido, eu precisava gastar muito tempo para falar sobre isso com você, e a gente não tem nessa noite. E era como se fosse uma transfusão do pecado da pessoa para o bode. E o sacerdote fazia oração pela pessoa e pelo bode. E aí ele confessava o que do povo? Está lá em negrito. O que ele confessava? As iniquidades. Então agora você já entendeu, vamos lá. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado. Isso acontece com você hoje. Você aceitou Jesus, Deus manda os seus pecados para o mar do esquecimento, e dele não lembra mais, glória a Deus. Mas lá no passado, diz assim: e assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades. É uma terra solitária. Muito bem, beleza, você já entendeu. O sacerdote leva a iniquidade. Próximo versículo, olha que coisa profunda. Números 18:1 diz assim: então disse o Senhor a Arão. Quem falou para Arão? Senhor. Então isso é palavra de homem ou palavra de Deus? De Deus. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai levarei sobre vós a iniquidade do santuário. Peraí, agora não entendi como é que esse negócio de iniquidade do santuário explica melhor aqui. Fica aqui, querido, não muda daí. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Quer dizer que dentro do sacerdócio, dentro da área pastoral, tem uma iniquidade? Tem. Vou tentar explicar isso de uma maneira mais prática para vocês. Quantos aqui são funcionários públicos, ou aposentado, ou dependendo do INSS para alguma coisa? Quantos tem aqui? Tem vários irmãos. Glória a Deus. Você trabalha como professor, com algum cargo do Estado, tem alguns aqui. Me digam, por favor, todos os irmãos que estão aqui, de onde que vem o salário dessas pessoas? Quem é que paga o salário deles? O governo, não é? É isso? Isso. Então me digam, de onde vem o dinheiro do governo? Dos impostos. Uau! Mas tem um outro negócio que vem também, tipo assim, você vai lá pela rodovia lá, você vai pela Raposo Tavares, de repente se poda um carro lá em faixa dupla, aí lá na frente tem um policial com a unção de bule. Você já viu a unção de bule? É que ele fica assim, ó, parece um bule, ó, a alça do bule e a coisa. Para aí! Aí você para lá e te dá uma multinha de R$1.500. Uau! E aí, querido, você lembra que esta multa que você está pagando de R$1.500 é para abençoar a vida dos irmãos aposentados, para abençoar a vida dos irmãos professores e funcionário público. Você fala assim: ô, seu policial, não pode dar de 1.800, porque tem irmão lá na igreja que está precisando. É assim? Não. Ai, que bênção, esse ano subiu o IPTU, glória. É assim? Não. A gente amaldiçoa. Aí ele fala: maldito governo que só quer arrancar todo o meu dinheiro. Não tem gente que pragueja, gente. Tomara que cai o dedo de alguém. Não, essa piada não pode. Aí, pois é. Então a pessoa vai amaldiçoando. E aí o que acontece? Ser aposentado é uma benção. Por favor, não deixe o diabo entrar com minhoca na tua cabeça. Ser aposentado é uma benção. Ser funcionário público é uma benção. Você lutou por isso, estudou por isso. Glória a Deus por isso. Mas o teu dinheiro vem amaldiçoado pelas pessoas que pagam o governo. Vem cheio de iniquidade. Como um caso de um pedreiro, ele trabalha lá, ele não sabe de onde que está vindo o dinheiro dele. De repente foi um dinheiro de prostituição, foi um dinheiro de mentira, de alguma coisa, e está vindo para a vida dele. Como é o caso de alguém que é médico. Glória a Deus porque você é médico, mas quem paga uma consulta do médico nunca paga com prazer, nunca paga com alegria. Quem é dono de farmácia, irmão, esse dia eu entrei numa farmácia, quando entrei na farmácia estava escrito assim: volte sempre. Falei: está amarrado em nome de Jesus. Que volte sempre esse?
Mas enfim, queridos, vocês entenderam. O dinheiro que chega para a gente, chega cheio de iniquidade. E aí, queridos, muitas vezes a gente fica naquela depressão, aquela angústia, meu Deus, meu dinheiro não vai dar esse mês, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí quando você vem e tira a 10ª parte e traz no altar do Senhor, sabe o que Deus faz? Deus purifica o seu dinheiro, Deus santifica, Deus não consagra, que o que é consagrado vai para o altar, Deus santifica o teu dinheiro é santificado pelo Senhor, a bênção do Senhor volta e fala, glória a Deus, vai dar, Deus vai multiplicar. Se alguém amaldiçoa aquilo que eu ganho, se alguém, vamos lá, o nosso irmão trabalha com Uber, sabe Deus quem é que ele coloca dentro daquele Uber? De repente alguém está com dinheiro de roubo, de venda de droga e está pagando Uber, mas quando ele traz o seu dízimo no altar, todo o seu dinheiro é santificado, acabou toda a maldição, acabou toda a iniquidade, ele tirou do seu dinheiro a iniquidade, diga comigo, iniquidade, saiu, e aonde que ficou a iniquidade? No altar. Por isso que o sacerdote leva a iniquidade do altar, a iniquidade ficou, você tirou, 90% santificou, e o que ficou no altar? A iniquidade. E aí o que acontece? Pastores que não são dizimistas, eles estão levando sobre si a iniquidade ainda. Por isso que o Senhor está dizendo, se você não honrar o meu nome, eu vou amaldiçoar as suas bênçãos, porque ele está levando sobre si toda a iniquidade do santuário. Ele está levando sobre si, e aí o que acontece? Ele ora pelo povo, e o povo abençoado, e o povo prospera, ele abençoa a vida da igreja, mas ele continua com problema, ele continua triste, ele continua ferido, magoado, termina um culto abençoado, Deus batizou com o Espírito Santo, ele entra dentro do carro, entrou aquela depressão, aquela angústia, aquela vontade de colocar a cabeça num buraco. A tristeza vem por quê? Porque não dá honra ao nome do Senhor. Ele pede tudo. Próximo aí, por favor. Olha o que acontece então, queridos. Lá no altar ficou a iniquidade. Por isso que alguns pastores têm uma vida torta, enrolada, toda cheia de dívida. Por quê? Porque não honra ao Senhor. Pastor, e como é que a gente faz para sair dessa situação? Como é que faz para limpar o altar? A Bíblia responde. Próximo, por favor. A Bíblia diz, também falarás ao levita e dir-lhe-ás, quando recebeis o dízimo dos filhos de Israel, que eu lhes tenho dado em vossa herança, dele oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E aí o que acontece? Sai a iniquidade. Próximo, por favor, você vai entender. Então olhe lá, você tem um salário, você não sabe a origem do seu salário, e ele está todo cheio de iniquidade. Aí você dá o seu dízimo, quando você dá o seu dízimo, o seu salário é purificado. O que ficou no altar? A iniquidade. Aí a igreja aqui, ela tira 10% de tudo que entra e semeia com dízimo dos dízimos, seja para uma oferta missionária, seja no investimento em novas obras, seja na vida de uma casa de recuperação, não sei como é que faz, mas naquele momento, quando ela tira os 10%, o altar está purificado, é santificado o altar, e a bênção do Senhor vem em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha que coisa tremenda, beleza? Então vamos lá, Malaquias 1 para a gente fechar Malaquias, vamos lá. Então Malaquias 3 é Deus falando ao povo, Deus falando ao sacerdote em Malaquias 2 e Deus falando ao nosso coração em Malaquias 1. E aqui tem um negócio muito, muito, muito sério. Próximo, por favor. Malaquias 1, o Senhor diz assim, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, no que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura no meu altar. E mesmo assim pergunto, de que maneira te desonramos ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Próximo, por favor. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados, doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tente oferecer um desses presentes ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será que os atenderá? Pergunta o Senhor. Vocês vão entender. Próximo, por favor. Israel voltou do cativeiro babilônico. Quando Israel, antes do cativeiro, estava no período lá de Davi, de Salomão, havia uma riqueza muito grande.
Há até um exagero. O povo de Israel gosta de usar exageros para demonstrar a riqueza. Por exemplo, quantas vezes devo perdoar o meu irmão por dia? 7 ou 70? Não 7 nem 70, mas 70 vezes 7. Quer dizer, muitas vezes. É uma maneira de exagero. Você está vendo o irmão que está com um cisquinho no olho? Tira primeiro a coluna, a trave que está no teu, para depois tirar. Então é sempre usado essa linguagem de exagero. E o cronista diz assim, que o povo de Israel era tão rico na época de Salomão, que para cada pedra que tinha no chão, tinha uma pedra de prata. Então é um exagero, mas estava dizendo que o povo era muito próspero, o povo era muito abençoado. Mas agora, o povo foi levado cativo, como escravo, durante 70 anos. E eles vieram e já não estavam mais com aquela riqueza. O templo não era igual ao templo da época de Salomão. Era uma casinha simples, em que Deus falou assim, ainda que é simples, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Deus estava fazendo coisas grandes, mas o povo estava mais simples, com limitações financeiras. Aí o que acontecia? Supondo, reunião dos sacerdotes, vamos reunir aqui, vamos falar como é que está o nosso sacerdócio, como é que está as ofertas, como é que está a entrada da igreja. Aí um sacerdote, não tem isso na Bíblia, tá? Estou aqui conjecturando. Um dos sacerdotes diz assim, rapaz, vocês não sabem o que aconteceu essa semana. O irmão Salim, ele veio aqui e ele trouxe um cordeiro para sacrificar. E eu estou vendo a situação do irmão Salim, está situação muito complicada, muito difícil. Mas aí eu observei, o cordeiro estava com uma perninha, ele era manco. E a Bíblia diz que não pode entregar cordeiro manco diante do Senhor. Mas a situação do Salim está tão judiada que eu fiz de conta que não percebi e recebi. Aí outro sacerdote diz assim, rapaz, mas vou te dizer, já que você colocou isso daí, o irmão Elim também, ele veio trazer, eu notei que estava cego o cordeiro. Mas tadinho também, está numa situação complicada, eu recebi também. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E eles começaram a trazer cordeiros, sacrifícios de cegos, de manco, de animais que estavam, como nós lemos ali, animais que estavam não recebíveis. E o Senhor falou, vocês estão desprezando o meu altar, porque a questão não é que eu quero o melhor para mim. A questão é que eu quero que as pessoas aprendam a honrar ao meu nome, me adorar na beleza da santidade. E aí o Senhor dá uma palavra seríssima para os sacerdotes, que é essa aqui, ó. Próximo, por favor. Malaquias 1:10. Se um de vocês fechasse a porta do templo, assim pelo menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas. Vocês estão trazendo cordeiro de inútil, vocês estão trazendo oferta inútil. Sabe, querido, Deus não chamou, e eu vejo isso às vezes em alguns pastores, já conversei com alguns pastores, que ele diz assim, fulano de tal é um mega empresário, ele sei lá, acho que ele tira 1 milhão por mês, o dízimo dele deveria ser uns 100 mil por mês, e ele dá, ao invés de dar 100 mil por mês, ele dá 1.000, mas gente, já pensou se não tivesse aquele 1.000 dele? Então faz de conta que é só isso que ele ganha, e receba e abençoa a vida dele. Querido, ele está dizendo, está acendendo o fogo inutilmente, porque não está enganando ao pastor, não está enganando a denominação, não está enganando a Livre em Cristo, ele está acendendo o fogo do altar inutilmente, não está subindo até as narinas do Senhor. O Senhor falou assim, melhor se tivesse alguém que fechasse a porta do templo, assim não teria essa situação de vocês estarem oferecendo coisas que eu não estou recebendo, e por isso não estou abençoando o povo. Próximo, por favor. Deus, querido, ele não está preocupado com se ele não precisa de dinheiro, Deus não precisa de carneiro, Deus não precisa de bode, Deus não precisa de touro, Deus não precisa de ovelha, e Deus não precisa de honra. Se você honrar ao Senhor, ele é Deus. Se você parar de honrar, ele continua sendo Deus.
Deus não precisa disso, mas por que Ele está fazendo isso? Ele quer revelar onde está o nosso coração. A Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentarem, não coloque nelas o seu coração. Meu coração não pertence ao meu trabalho, meu coração não pertence ao meu salário, o meu coração pertence ao Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo, que lavou e redimiu minha alma através do seu Filho Jesus Cristo. Então o Senhor não estava preocupado com o dinheiro, Deus estava preocupado com um povo que aprendesse a amar e adorar ao nome do Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Voltando lá, por isso que na oração, desculpe, eu me expressei mal, pode ir para o próximo. A oração do dizimista, como a gente falou, disso eu não comi na minha tristeza, disso nada tirei para imundícia, nem disso nada dei para morto algum. Eu obedeci a tua voz, conforme tudo quanto o Senhor me ordenou, eu tenho feito. E aí ele entende que quando ele está trazendo, ele não está para enganar ninguém, ele está trazendo e recebendo tudo aquilo que deseja a sua alma. Alguém pode dizer assim, pastor, mas é o seguinte, eu hoje estou numa situação complicada e eu estou devendo muito, mas assim que eu legalizar, assim que eu resolver a minha situação diante de Deus, eu já vou voltar a ser dizimista, mas por enquanto não dá, que eu tenho umas contas muito altas. Próximo versículo, por favor. A Bíblia diz o seguinte, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Não adianta, querido. Se hoje você não está sendo fiel, como é que você vai ser fiel daqui 10 meses, daqui 11 meses? Não tem jeito. Deus quer a tua fidelidade hoje. E a Bíblia diz, pois se nas riquezas injustas não fosse fiel, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiel, aqui já entra numa outra coisa, quem vos dará o que é vosso? Querido, alugou uma casa, seja fiel na casinha que você está alugando, para que um dia Deus possa dar sua casa própria. Mas tem gente que quando aluga a casa, quando sai, tira até a tampa do vaso sanitário, leva embora. Tem gente que quando vai tirar a casa, ele entrou com a casa com lâmpada, ele arranca tudo e leva embora para cá. Para que isso, querido? Seja fiel no que é alheio, para que Deus entregue o que é seu. Tem irmão que lá dentro da sua casa tem uma coleção de tapué, tudo da cantina da igreja. Coleção de pano de prato. Os irmãos falam assim, irmão, não sei o que acontece, a gente compra pano de prato não fica um. Vai fazer visitinha na casa dos irmãos para ver como é que está lá. Chega lá na casa do irmão e fala assim, nossa, olha, essa travessa é igual da igreja. Não, mas não é não, essa aqui é minha e esconde lá. Irmão, aprenda a ser fiel no que é alheio, para que Deus entregue o que é seu. Emprestou o carro de alguém, devolve lavado. Emprestou o carro de alguém, põe gasolina para devolver. Mas ainda seca o tanque ainda do carro para devolver. Irmão, quando a gente é fiel no que é dos outros, Deus vai entregar o que é nosso. Aleluia. Olha o que vocês estão fazendo aqui, cuidando da propriedade, cuidando do lugar. Vocês estão alugando, mas estão cuidando bem. Aí o proprietário vem e fala, não, olha, pode continuar quantos anos aqui, que eu estou vendo que vocês estão cuidando do que não é de vocês. Querido, quando a gente é fiel naquilo que não é nosso, Deus já está prestes a entregar a bênção nas nossas mãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Ageu capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim, isso ele está falando naquela época, que o povo voltou do cativeiro, e aí o povo não honrava o Senhor, não cuidava das coisas do Senhor, estava desprezando as coisas do Senhor, e aí Deus usa o profeta Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias, os três são profetas depois do exílio babilônico, e ele está dizendo assim, vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco, e o pouco que vocês trouxeram para a casa do Senhor, eu dissipei como um sopro. E por que isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua casa. Tá, quando der eu vou dar o meu dízimo, quando eu der, agora eu vou cuidar da minha casa. Depois eu vou cuidar da casa do Senhor. E o Senhor diz, por causa disso, e por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, e a terra deixou de dar fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo quanto a terra produz, e também os homens e o gado, e o trabalho das vossas mãos foi prejudicado. Quem estava aqui na parte da manhã, sabe isso aqui, próximo favor, sabe isso aqui, o Senhor está dizendo, eu falarei os céus falará a terra falará
ao cereal, ao vinho, ao azeite, e responderão a Jezreel. Quem estava aqui de manhã sabe o que é isso. Próximo, por favor. Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó, que quando você teme ao Senhor, Deus vai falar ao consumidor, que vai ligar para você, que vai adquirir os produtos da sua empresa. É o que o Senhor está dizendo. Mas agora no livro de Ageu, Deus está dizendo: mas eu dissipei, tirei o vinho, tirei o trigo, tirei o mosto, eu arranquei as suas bênçãos, porque vocês pararam de me temer, pararam de me adorar. Então eu roubei, eu arranquei as bênçãos de vocês. Mas aí, queridos, o bom é o homem de Deus, a mulher de Deus, que sabe ouvir a voz do Senhor. Porque o importante não é o seu passado. Aliás, eu tenho uma triste notícia para você. Ninguém consegue mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Não dá para mudar mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Todos nós podemos mudar o nosso futuro. Basta a gente tomar uma atitude hoje. E algo novo vai acontecer em nome de Jesus. O povo deu ouvido. O povo se consertou através dos profetas. Malaquias, do profeta Ageu. Eles se consertaram. Voltaram a cuidar da casa do Senhor. Próximo, por favor. Eles voltaram a reconstruir o templo. Voltaram a levar o seu dízimo, voltaram a cuidar das coisas do Senhor. Próximo, por favor. E aí o Senhor está dizendo o seguinte, Ageu 2, ele está dizendo: agora preste atenção, de hoje em diante, reconsidere como eram as coisas antes de se colocarem pedra sobre pedra no templo. Quando alguém chegava a um monte de trigo e procurava 20 medidas de trigo, só tinha 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho procurar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí o trabalho das suas mãos, com mofo, com ferrugem, com granizo, mas vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Mas a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, Deus dá até a data, atente para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e reconsidere. Preste bem atenção, há ainda semente no celeiro? Não, não tem semente no celeiro. Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Uau, queridos, como é tremendo temer ao Senhor, como é tremendo adorar ao Senhor. Deus muda o cativeiro. E eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês nesta noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por você. Talvez você não entendia o quão sério é temer ao Senhor. O quão sério é tirar toda a iniquidade da tua casa, para santificar o teu salário, para que toda sorte de bênçãos venha sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus não está se importando se o seu dízimo é de R$1 milhão, o seu dízimo é de R$100 ou R$50. Deus só quer que você seja fiel, porque na sua fidelidade, a bênção do Senhor vai vir em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E aí, aquilo que eu falei de manhã, teve um tempo lá, quando eu tinha meus 19, 20 anos, acho que faz uns 2 anos disso, não, faz mais, eu tinha uns 19, 20 anos, recém-casado e tal, agora eu já sou até avô, eu estou dizendo que faz uns 2 anos, e naquela época, deu um desacordo lá, e eu me perdi, eu não consegui dar o dízimo um mês, e eu falei, no mês que vem eu vou dar o dobro, e no outro mês eu não consegui também, falei, no outro mês eu vou dar o triplo, mas aí virou uma bola de neve, não deu mais. Aí fui lá no meu quarto e falei, Deus, eu estou errado, eu estou falhando, eu estou pecando, mas eu faço um propósito com o Senhor, a partir de hoje, eu quero mudar a minha história, eu quero ser fiel. Naquela semana, sem eu dar 1 centavo de dízimo, Deus começou a abrir as portas, porque Deus não está preocupado com o meu dinheiro, Deus está preocupado com o meu coração. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, e atentar a tudo quanto Deus está falando, todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito serás em tudo que colocar a mão, bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair, e tudo quanto você colocar a tua mão será abençoado pelo Senhor. Basta atentar no seu coração. Essa foi a temática dessas 3 ministrações, a importância de nós estarmos com o nosso coração voltado ao Senhor. No primeiro dia nós falamos que tudo depende do coração, hoje de manhã nós falamos que tudo depende do coração, e agora a gente encerra dizendo, como está o teu coração?
Se no teu coração você teme ao Senhor, algo novo está para acontecer na tua vida. Eu gostaria de orar. Posso orar, pastor? Por favor, se coloque em pé. Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. E se tem alguém que quer fazer um propósito com Deus, de a partir de hoje tirar a iniquidade do teu salário, tirar a iniquidade dos teus ganhos, para viver uma nova vida, faça esse propósito com Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque não há necessidade disso, mas faz um propósito aí onde você está. Coloque esse propósito diante do Senhor e veja as portas das bênçãos do Senhor sendo abertas para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu peço para você mais uma vez, faz assim com a tua mão. Alguém vai receber uma bênção das mãos do Senhor nesta noite, ou alguns vão receber bênçãos da mão do Senhor nessa noite. Você que já era dizimista, eu quero que você faça essa oração de agradecimento a Deus, porque agora você entendeu que toda vez que você está trazendo o dízimo na casa do Senhor, você não está trazendo só o dízimo, você está trazendo o desejo da tua alma. Aleluia! Uma bênção do Senhor está para ser plantada na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, pela igreja livre em Cristo, ó Pai, e declarar, Senhor, que não há maldição e nem encantamento contra esta igreja, porque o Senhor é com eles, e neles, e entre eles já se ouve o alarido do rei. O Senhor está abençoando este lugar. Coisas grandes, coisas novas, coisas tremendas, ó Pai, vão acontecer na casa, no lar, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. O devorador, ó Deus, a cerca, Senhor, o impedimento, o céu de bronze, não terão mais efeito sobre esta igreja, Senhor, porque os teus filhos entenderam a tua palavra, estarão vivendo em fidelidade a Ti, Te adorando, Te exaltando, Te bendizendo, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida da tua igreja, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor, honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos e abençoamos a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Eu gostaria de...